Ele é bom. Ele é fiel em todo tempo Ele é bom. Começa a gerar um coração de gratidão dentro de você. Começa a gerar palavras de gratidão, a agradecer pela essa noite, a agradecer porque você chegou aqui com vida, a agradecer pela sua família, pelos seus filhos, a agradecer porque a palavra está alcançando você, a agradecer porque a palavra está chegando para você, e quando a palavra chega, coisas que estavam travadas são destravadas, coisas que eram difíceis de mudar são modificadas, a doença vai embora, a prisão vai embora, a pobreza vai embora, a dificuldade vai embora. A palavra faz efeito em nossa vida, em nossa família. Aleluia. Começa a agradecer ao Senhor. Ele tem sido fiel em todo tempo, fiel em todo tempo, fiel em todo tempo. Aleluia. Levanta tuas mãos, fica de pé. Tem uma unção para alcançar você, para nos instruir. A vontade de Deus nessa noite é que a gente aprenda mais sobre Ele. Te amo, Deus. Você pode louvar ao Senhor. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em suas mãos. Oh, nós te louvamos. Desde quando me levanto até eu me deitar, cantarei a bondade de Deus. Deixa fluir do teu coração. Tu és bom, tão bom. Fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Sua doce voz. Oh, Pai, nós te louvamos. Nós te agradecemos, nós te adoramos. Na escuridão, tua presença me conforta. Obrigado pelo fluir do seu Espírito. Sei que és meu Pai, minha vida é fecundar, bondade de Deus. Fiel em todo tempo, todo tempo tu és bom, tão bom. Todo fôlego que tem, eu cantarei a bondade de Deus. Em todo tempo Ele é bom, em todo tempo Ele é bom. Ha, 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 ha. Fiel. Oh, Jesus. Em todo tempo, tão bom. Todo fôlego que tem, eu cantarei. Você pode declarar a fidelidade de Deus. Oh, Tua bondade me seguirá, Senhor. Acima de tudo, querido, a bondade segue você. Acima da circunstância, a bondade segue você. Oh, tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo Tempo.
tempo tu és tão bom. Todo fôlego eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade. Deus é tão bom, querido. Vamos orar ao Senhor, amém? Pai, nós te agradecemos. Nós te agradecemos porque grandes coisas tem feito o Senhor. Você mudou a nossa vida, Pai. A sua palavra nos encontrou e nunca mais nós fomos os mesmos. A sua palavra nos encontrou e nós fomos redimidos, fomos perdoados, fomos sarados, fomos curados, libertos, perdoados. Aquilo que parecia ser difícil foi mudado. Milagres aconteceram pela sua palavra. Na nossa casa, na nossa família. Obrigado pela sua palavra. Nós nos dispomos a você, Senhor. Nos dispomos a você, Espírito Santo. Espírito da verdade. Você está aqui e você está comunicando aos corações que estão nesse lugar, trazendo convencimento das tuas verdades, da tua unção. Os laços que estavam rompidos, o Senhor deseja a restauração, e a obra do seu Espírito está acontecendo nesse lugar. Aquelas situações, por causa do coração duro, da falta de perdão, aquelas palavras proferidas com dureza que trouxeram aquele arranhão, o teu bálsamo, a tua unção, refrigério, restauração, arrependimento. Talvez você tenha achado que nunca mais falaria com aquela pessoa. A amargura, ela é como uma ratoeira. Ela pega você. Mas o Espírito, ele desarma essa ratoeira. E você vai sair daqui decidido a liberar perdão. A restaurar coisas. Tu és fiel em todo o tempo. Obrigado, Senhor, pela sua unção. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Fica um. Louvado seja Deus. Você pode sentar. Deus tinha algo para acrescentar a nós nessa noite. Eu me chamo Lineker. Deixa eu, introduzir. Eu me chamo Lineker. Sou filho de Luciana Aparecida. Sou casada com a minha digníssima esposa, Tayane. Está ali sentada. Casamos no começo desse ano. E meu irmão me disseram que a vida de casado é boa, mas depois que você casa, aí você diz, rapaz, é bom demais. Com exceção de ir para a igreja, eu só tenho vontade de ficar em casa agora. Aleluia. Eu sou dessa igreja desde criança. Se fosse um time de futebol, eu diria que eu sou das categorias de base, dos fraldinhas, do sub-5, sub-9. E louvado seja Deus, querido. Esses dias eu estava orando
e lembrando, né, de como a palavra ela alcançou a nossa casa. Rapaz, é uma coisa extraordinária. Se você parar para pensar, é extraordinário. O que a palavra faz na vida das pessoas, na vida da família, é extraordinário. Você já imaginou, querido, há alguns anos atrás, que você estaria num lugar sarado, redimido, tranquilo, de paz, você, sua casa, rapaz. Oh, como é que pode? Uma pessoa era tão estressada, tão explosiva, aí ela recebe a palavra e vai recebendo, e vai recebendo, e vai, aí vai amansando, né? Vai virando um cordeirinho do Jesus. O outro era nervoso, chorão, aí ele vai ficando corajoso, rapaz. Homem nenhum pode fazer, mas a palavra ela pode fazer. Aleluia. Aleluia. A palavra cria esse lugar de estabilidade, onde a gente pode criar os nossos filhos. E eles vão criar os filhos deles e os filhos deles. E Deus ele sempre vai pensar dessa forma, de uma forma de continuidade. Amém? Continuidade. A obra não parou em você, a obra não parou no seu casamento, a obra do Senhor ela continua. Nessa noite nós vamos sair daqui estimulados a continuar servindo ao Senhor, amém? Mas a também cumprirmos o nosso papel como sacerdotes do lar, amém? Como reis e sacerdotes, como Ele nos elegeu nele. Aleluia. Antes que eu me esquecesse, te indico a leitura desse livro do irmão Luciano. Ele esteve aqui há um tempo atrás, depois esteve na nossa conferência de família. Esse livro é abençoado, querido. Fala princípios muito importantes sobre servir a Deus. Indico a você a leitura desse livro. No instante eu comecei a ler e quando eu vi já tinha lido quase todo. Eu estava bem avançado. Mas é muito gostoso a leitura dele. Amém? Glória a Deus. Mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Gênesis. Aleluia. Deus ele pensa em termos de família, amém? Aleluia. E Ele projetou o homem para que ele pudesse viver em família. Ele não projetou você para você viver sozinho, viver de forma individual, mas Ele criou você para que você pudesse habitar, para que você pudesse estar junto. Amém? E nós vamos ver um pouquinho sobre essas coisas. Eu quero falar com você sobre a importância da família diante do que o Senhor quer fazer, diante do projeto de Deus. Porque a família é importante para Deus, esse propósito da família, certo? E a gente vai falar sobre serviço e vai falar sobre sacerdócio. Amém? Creio que vai dar tudo tempo. Veja só, aqui em Gênesis, no capítulo 1, versículo 26, diz o seguinte, ó. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então Deus vai lá e cria o homem, e ele diz o seguinte, ó, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou, e Deus os abençoou e lhes disse, né, frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Então Deus ele vai e cria o homem, coloca o homem numa condição de autoridade, e ele diz, ó, agora você vai multiplicar, você vai ter menino. Você vai viver em família. Você vai estar sobre essa terra, mas você tem essas condições de autoridade, mas é para você viver em família. E quando a gente vai avançando no texto da criação do homem, né, em Gênesis no capítulo 2, eu vou parafrasear algumas coisas, vou ler outras. Mas no capítulo 2, versículo 7 diz assim, ó, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seu nariz o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E o plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado.
Versículo 15: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas a árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Então o homem foi criado, é colocado naquela condição ali, de estar tendo acesso a Deus naquele lugar maravilhoso, e para trabalhar, lavrar e guardar, né, cultivar e proteger aquele lugar. E Deus dá uma ordenança ao homem que ele não coma de um determinado fruto, de uma determinada árvore, e ali vai se estabelecendo o relacionamento de Deus com o homem. Amém? Ele vai tendo comunhão com Deus e vai trabalhando e vai fazendo aquelas coisas. Mais à frente o texto vai dizer que o Senhor levava os animais a Adão, e Adão começava a dar nome àqueles animais. Mas lá no versículo 18 diz assim: E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que seja diante dele. Aleluia. Deus viu que a gente precisava de alguém. Aleluia. E no versículo 21 diz: Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma de suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela o Senhor Deus tomou do homem e formou uma mulher e trouxe a Adão. A gente tem duas coisas importantes aí quando a gente lê esses versículos, querido. É sobre a ordem de prioridades que nós devemos cultivar na nossa vida. Primeiro, o nosso relacionamento com Deus, a nossa comunhão com Ele, e depois a nossa família, ali pertinho, vindo em segundo lugar. Amém? Aleluia. Não deixe que outras coisas concorram com essas duas na sua vida. Seja o seu trabalho, seja o jogo de futebol. Não, essas duas coisas são separadas. Comunhão e família. Amém? Aleluia. E o homem foi feito dessa forma para viver em família. E tudo estava andando bem. Até que lá no capítulo 3, no versículo 6, o homem peca. Né? E ele come daquele fruto, daquela árvore, que o Senhor tinha dito para que ele não comesse. E com isso ele vai sofrer as consequências, vai ser tirado do jardim. Né? Eles passam a sentir vergonha um do outro, começam a ter consciência de que tinha algo errado ali. E perderam aquela conexão com o Senhor. E a conexão entre eles também é mudada. Algo aconteceu que não era para ter acontecido. Antes estavam os dois no jardim, não se envergonhavam, viviam aquela vida de comunhão, de serviço, e o pecado entrou, e agora eles têm uma coisa diferente entre si. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Deus, Ele não desistiu da sua ideia de família. A solução de Deus veio de uma família. E lá no capítulo 3, versículo 14, diz assim: Então o Senhor Deus disse à serpente: Por que fizeste isso, maldita serás, mais do que toda besta e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e do pó comerás todos os dias da tua vida. E por inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aleluia. A solução de Deus foi rápida, querido. Deus não perde tempo. Sabe o que eu acho maravilhoso nisso? Jesus veio, o filho da mulher veio. Aleluia. E Ele deixou a sua glória para encarnar em uma família, e essa família gerar a solução. Aleluia. Aleluia. O Deus que vinha de uma família celestial, Pai, Filho e Espírito Santo, seria gerado por uma família terrena para esmagar a cabeça do diabo. Oh, aleluia. Glória a Deus. Ele investiu no projeto de família.
E durante toda a história, você vai vendo Deus sempre se achegando perto de alguém que se achega a Ele e sempre querendo alcançar aquela pessoa e a família daquela pessoa. Foi assim com Noé. Noé foi livre naquele dilúvio. Noé faz a arca, entra tu e tua família. Vocês vão ser preservados. E aí Noé foi preservado, os filhos de Noé. Oh, aleluia. E um dia o Senhor chega para um homem chamado Abraão. E lá em Gênesis no capítulo 12, eu queria que você abrisse lá. Gênesis no capítulo 12, versículo 1. Diz o seguinte: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aleluia! O Senhor nunca desistiu, querido, do projeto dele de família. Disse a Abraão: todas as famílias, da sua família, todas as famílias serão benditas. Oh, aleluia! Quantos filhos da fé de Abraão nós temos aqui? Oh, aleluia. Criei, por isso falei. Família bendita, querido, isso é o cumprimento da promessa. Nós estamos aqui. A Bíblia fala lá, Paulo vai falar: olha, Abraão, ele creu na promessa, ele não se esmaleceu, não enfraqueceu, mas ele continuou confessando e continuou dando graças a Deus e sendo fortalecido em fé. Quais são as coisas que nós precisamos ajustar, que precisam de um ajuste? Você vem de uma família da fé, meu irmão. Fale a palavra, fale a palavra, fale a palavra, e as coisas vão se dobrar àquilo que está escrito na palavra, meu irmão. Oh, aleluia. Glória a Deus. Glória, fale a palavra. Oh, aleluia. E você vê, o Senhor também vai lá e livra a família de Ló daquela cidade, né? A mulher de Ló infelizmente olhou para trás, desejando aquela cidade, e virou o estado de sal. Mas o Senhor sempre tentando ajudar a família. Assim como também restaurou a família de Jacó. José fez o correto diante do Senhor e conseguiu ganhar o coração dos seus irmãos, depois de tudo que ele passou. Ele estabeleceu, querido, bênçãos familiares. Deus tem um projeto familiar para mim e para você. Abra lá em Salmos, no 128. Salmo 128. Aleluia. Diz o seguinte, 128, versículo 1. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho de suas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Deus tem uma bênção. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Sabe, querido, vale a pena você se preservar para o plano que Deus tem para a sua vida. Amém? E eu estou tão grato ao Senhor pela palavra, pelo que tem acontecido nas nossas vidas e na nossa família esses últimos meses. Vale a pena, vale a pena. Amém? Aleluia, aleluia. Estou procurando a palavra certa. Glória a Deus. Eu decidi, querido, quando eu era adolescente, lá na minha adolescência, me preservar para o que Deus tinha para mim no casamento.
Eu aprendi essas coisas com meus pais. E minha mãe, ela sempre foi me ensinando as coisas. E ela dizia, olha, faça isso, porque um dia você vai casar. Venha, chega, você precisa aprender a fazer o arroz, porque você vai casar. Lava esse banheiro, porque você um dia vai aprender a casar. Faça isso. Foi. Ouvia isso quase todo dia. E aquelas palavras e aquele ensino, querido, foi gerando em mim um desejo realmente de me separar para o que o Senhor tinha no casamento. Né? E ao longo da trajetória eu fui fazendo escolhas, sempre lembrando daqueles conselhos que os meus pais traziam. E quando eu vejo esse texto que fala, né? E tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Eu ainda não tenho filhos, né? Mas eu vou te dizer, é maravilhoso. Às vezes, quem chega primeiro lá em casa, né? Faz alguma coisa, né? Ou eu ou ela, a gente faz alguma coisa, né? Alguma coisa que precisa fazer, né? Da casa, do apartamento, enfim. E querido, eu chego em casa e está um louvor tocando, e ela está em algum lugar do apartamento fazendo alguma coisa e louvando ao Senhor. Eu digo, rapaz, vale a pena. Vale a pena, meu irmão. Aleluia. Vale a pena. Você entrar no propósito que Deus tem para a sua vida. Link, mas eu comecei com uma coisa meio distorcida. Mas Deus, Ele quer ajustar a tua rota. E a palavra tem o poder de ajustar a sua rota, se você se agarrar à palavra. Eu lembro que na minha adolescência, Magno foi meu professor de matemática, né? Eu levava a Bíblia dentro da minha bolsa, nas aulas que eu ia assistir. Porque eu queria ficar, ligado àquilo ali. Eu era mais tímido e tinha alguns meninos que eram mais ligados. Eu lembro de uma experiência muito interessante. A gente estava numa aula, era uma aula acho que de física, se eu não me engano. E um dos meninos chegou para mim, um dos rapazes assim mais, né, pegador, como se diz. E ele chegou dizendo, rapaz, tu não namora não? Tu tem namorada? E eu disse a ele, não, né? Minha primeira namorada, querido, foi Tayane. Nunca namorei outra menina antes dela. E ele disse, tu tem namorado? Eu disse, não, e por que tu não fica com ninguém? Eu digo, e na hora eu fiquei assim, e o Senhor disse, diga quem você é. Eu digo, eu sou crente, eu sou santo. Aí ele olhou para mim com uma cara assim, uma interrogação gigante na testa dele. Tu é o quê? Eu digo, santo. E ele ficou olhando assim. Oh, aleluia. Deus tem uma bênção se você se preservar. Ele não vai te decepcionar. Aleluia, aleluia. O engraçado foi que anos depois eu encontrei esse rapaz e ele se converteu. Oh. Em ti, em você serão benditas. Pegue para você, fecha teus olhos e declara isso. Em mim, através de mim, vão ser benditas as famílias da terra. Eu sei que ele falou isso para Abraão, mas você pega isso aí para você também. E ele se converteu, esse rapaz, e quando eu vejo ele na rede social, casado, já com uma filha, indo para uma igreja, ele, né, era bem promíscuo, mas indo agora para uma igreja bem tradicional, de rapaz, é bendita todas as famílias da terra. Oh, aleluia. Glória a Deus. Vamos continuar aqui no nosso caminhar da nossa carruagem. Veja só, o propósito de Deus para as famílias, querido, é que elas sejam uma extensão da família celestial na terra, sendo uma expressão de quem Ele é, alcançando outras famílias, estabelecendo a sua bênção e o seu fluir pelas gerações. Amém? Esse é o propósito. Você vai para um encontro, né, lá em Monteiro, meus pais estão indo. Esse é o propósito.
Aleluia. Você vai ser uma expressão da família celestial naquele lugar, para alcançar outras famílias sobre a face da terra. E a bênção do Senhor se estabelecendo sobre as gerações. Em você é bendita todas as famílias da terra, todas as famílias de Monteiro. Aleluia, aleluia. Abre lá em Josué. Josué capítulo 24. Deixa eu encontrar Josué aqui. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Só vai melhorar, querido. Só vai melhorar, só vai melhorar. O seu casamento, se você achou que já viveu o melhor, só vai, você ainda vai ter o melhor ainda. Quando Jesus ele estava naquela festa de casamento, que foi o lugar onde ele fez o primeiro milagre, nas bodas de Caná, o último vinho, o melhor vinho foi servido depois. Talvez você começou aí, né, bem apaixonado do seu casamento. A gente começa assim, eu comecei também, estou começando também. Mas deixa eu te dizer, Jesus chegou na sua vida. E o vinho é melhor no final. Você ainda não se conheceu um marido e uma mulher apaixonado. Fiel ao Senhor, fiel ao seu lar, o melhor vinho chegando no final, Deus te conduzindo a esse lugar. Amém? Aleluia, aleluia. Veja só, Josué 24, versículo 1. Né? Esse é o famoso texto que a gente vê, ó, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué ele vai dizer isso numa reunião ali com o povo dos hebreus ali no deserto, né? Enfim. Mas no versículo 1 diz assim, ó. Depois de ajuntou Josué todas as tribos de Israel em Siquém, ajuntou todas aquelas famílias, tá? E chamou os anciãos de Israel e os seus cabeças e os seus juízes e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor, Deus de Israel, da além do rio antigamente habitaram vossos pais, Terá, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão vosso pai, da além do rio, e o fiz andar por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua semente e lhe dei Isaque. E aí o Senhor vai começar a falar com aquele povo, né? E ele vai dizer, olha, no versículo 4 que eles desceram para o Egito, e no versículo 5 que ele enviou Moisés e Arão e feriu o Egito, e no versículo 6 que ele tirou eles do Egito, e os egípcios perseguiram, e quando chegou no Mar Vermelho, no versículo 7 diz que eles clamaram ao Senhor e trouxe o mar sobre eles. No versículo 8 vai dizer, ó, eu trouxe vocês para as terras dos amorreus, e eu dei os amorreus na mão de vocês. Aleluia. E no versículo 13 ele vai dizer, eu vos dei a terra em que não trabalhaste, e cidades que não edificastes, e habitais nelas, e comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. O Senhor vai começar a falar para aquele povo aquilo que ele fez para eles. E vai dizer, ó, vocês agora vão servir, quero que vocês sirvam ao Senhor. E no versículo 15, ó, porém se vos parece mal aos vossos olhos, servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. E aí Josué vai dizer, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué está dizendo, olha, vocês vão escolher quem vocês querem servir. Se vocês quiserem tudo ir embora, vão embora. Mas eu e minha casa, nós estamos fechados com o Senhor. Ele poderia ter dito só ele, eu vou servir ao Senhor. Mas eu vou servir ao Senhor. Seria bonito. Mas ele diz ele inclui a casa dele, a descendência dele, a linhagem dele, os filhos, né? Nós vamos servir. Aleluia. E serviço é trabalho, irmão.
É aquilo que você tem desenvolvido aqui quando você vem para o culto, quando você vai para o encontro de casais, quando você está trabalhando nas equipes. É isso mesmo. Mas nesse serviço com a família, o Senhor vai te guiando para o plano e propósito que Ele tem para você. E é necessário. Nossa casa, você serve e você inclui os seus. Aleluia. Qual é o depósito que nós temos feito nos nossos filhos? Amém? Qual é o estímulo? O que é que a gente tem depositado? Se for preciso você fazer uma marcação cerrada, faça uma marcação cerrada. Aleluia. A gente nunca foi de dar trabalho em escola. Mas manhã ela ia na escola. Como é que meu filho está? Está estudando, está dando trabalho, está como? O pastor Talan aqui foi o meu pastor nos adolescentes. Chegava também, né, Alan? Como é que eles estão? Marcação cerrada, meu irmão. E quando eu tiver os meus, vai ser cerrado também. Não tem esse negócio de, não, veja só, veja bem. Aleluia. Depósito. Eu me acordava de manhã, o pai me chamava. Veja só como vai sendo depositado na gente, né? O pai sempre fez isso. Ele acordava a gente para ir para a escola, ele fazia o café e ele sentava no sofá e ia ler a palavra. Muitas vezes. Essa é uma referência que ficou gravada dentro de mim. E assim você vai crescendo e você vai se apaixonando por aquilo que ele tanto lê. Porque ele fica ali mais de 1 hora. E hoje quem se acorda para fazer o café sou eu, né? A gente repete. Aleluia. O que é que você está depositando? O que é que nós estamos depositando, meu irmão? Não só joga a responsabilidade da criação, sabe, no departamento infantil. Vai lá. É sua, é minha, é nossa. Aleluia. Quando eu era garoto, sempre que eu ficava de férias, o videogame estava liberado para mim. Eu gostava muito de jogar e eu não estudava e a mãe cortou. Então pronto, você vai estudar o ano todo e só quando tiver de férias eu deixo você brincar. E quando era nas férias tinha a EBF da igreja. Meu irmão ficava com raiva, não queria vir não. Ficando, rapaz, eu esperei não sei quantos meses para jogar e agora eu não posso jogar, eu tenho que ir para a igreja. E ela, você vai tomar banho e você vai. Nem que eu lhe arraste, mas você vai. E sabe, quando eu voltava da EBF, eu voltava contando as historinhas no carro que eu tinha ouvido na salinha. Vá ceder. Voltava animado. E Davi pegou a pedra e jogou, e tinha um gigante e não sei o que lá. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Bom depósito, querido. Você e sua casa. Você e sua casa. Amém. Aleluia. Aleluia. A gente tem alguns exemplos na palavra de pessoas que fizeram algumas falhas, né? Lá em 2 Reis, nesse sentido de envolver a sua casa. Lá em 2 Reis, eu vou só citar para você, 2 Reis 20, né? Versículo de 1 a 6. Vai falar que Ezequias era um rei. E ele fazia a coisa certa diante do Senhor, mas ele foi acometido de uma doença. E o profeta chegou para Ezequias e disse, Ezequias, se arrependa, coloque em ordem a sua casa, porque você vai morrer. A ordem foi, coloque em ordem a sua casa. E Ezequias foi lá, chorou, Senhor, eu servi a você, eu fiz o que te agrada aos seus olhos. E aí, no meio do caminho, o profeta volta, Ezequias, o Senhor considerou a tua oração. Você vai ter mais 15 anos de vida aí para você viver. E Ezequias, glória a Deus. Só que Ezequias se esqueceu de pôr em ordem a casa. Você e sua casa. E sabe o que é que acontece lá na frente? Vai passando o tempo, Ezequias não considerou essa instrução. E lá no versículo 17, no versículo 12, Ezequias ele vai receber uma comitiva lá da Babilônia.
E aqueles homens vão falar com Ezequias. E a Bíblia diz que Ezequias deu ouvido àqueles homens que não eram aliançados com o Senhor. E ele foi mostrando todos aqueles tesouros. Ficou lisonjeado das riquezas que o reinado dele tinha conseguido. E mostrou tudinho. E o profeta chegou depois em seguida. O que você fez, Ezequias? Não, eu mostrei a eles os nossos tesouros. E o profeta disse, Ezequias, tudo isso vai ser tirado do seu reino. Vai ser levado para a Babilônia. E os teus descendentes se tornarão eunucos. A tua linhagem, Ezequias, vai ser interrompida porque você não atentou para o que o Senhor está dizendo. E sabe o que é que Ezequias diz? Boa essa palavra, que coisa boa, não vai ser comigo. Então eu vou terminar os meus dias, sossegado. E sabe, querido, começa a vir só quando Ezequias morre, Manassés assume e ele faz muito pior do que os gentios faziam. E o filho de Manassés morre, o filho de Manassés assume, faz pior também. A coisa só vai melhorar lá na frente no neto de Ezequias, que é Josias. Aí Josias vai, ajeita, Josias morre no Egito. E aí o filho de Josias continua fazendo pior. Uma ação errada gerou uma consequência muito ruim familiar. Amém? Envolver a família, querido, naquilo que nós estamos servindo ao Senhor. Mas nós também temos bons exemplos, como por exemplo Filipe, o evangelista. Amém? Lá em Atos capítulo 21, eu queria que você abrisse lá. Atos capítulo 21. Oh, aleluia. Atos capítulo 21, versículo 8. Diz assim, No dia seguinte, partindo dali Paulo e nós, que com ele estávamos, chegamos a Cesareia e entrando em casa de Filipe, o evangelista, que eram dos 7, os diáconos que foram colocados no início da igreja primitiva, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. E demorando ali por muitos dias, chegou a Judeia um profeta por nome Ágabo. Veja só, Filipe, ele começou o trabalho dele ao Senhor no diaconato. E depois ele foi direcionado por Deus a atuar como evangelista. E ele fez um grande avivamento em Samaria. Certo? Ele é aquele mesmo Filipe que Deus usou ele para pregar para o eunuco. Que o eunuco estava passando na carruagem, ele correu. Você entende o que você lê, você já sabe dessa história. E ali ele prega para o eunuco e o eunuco se batiza. Veja só, ele era um homem que era guiado pelo Espírito, andava nos dons do Espírito, estava fazendo um avivamento naquela cidade de Samaria. E Deus, no auge ali em Samaria, pegando fogo, direciona ele para o deserto, para ele pregar para um homem. Quando ele cumpre aquela missão, ele é colocado em Cesareia. E aí começa uma nova fase na vida de Filipe. Ele continua como pregando em Cesareia, a Bíblia fala, e ele passa a morar ali, e Filipe casa. Mas eu acho interessante porque o texto vai dizer como eram as filhas dele. 4 filhas donzelas que profetizavam. Elas deveriam, com certeza, querido, ter visto alguma coisa em Filipe. Filipe era um bom administrador do seu lar. O texto diz que ele é Filipe, o evangelista. Ele não deixou de servir ao Senhor. Ele colocou a sua casa para servir junto. Amém? Aleluia. E elas eram donzelas, elas estavam separadas para o casamento. Deixa essas coisas. Amém? Glória a Deus. Vamos terminar nossa mensagem, amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia para nós irmos terminando. Lá em Apocalipse, estamos nos nossos minutos finais. Apocalipse capítulo 1. Glória a Deus, glória a Deus. Veja só o que vai dizer Apocalipse no capítulo 1. Aleluia, aleluia. O nosso serviço a Deus não é um trabalho somente braçal. Tem algo espiritual acontecendo quando você está fazendo aquilo.
Você vai para o encontro de casais e você vai trabalhar naquelas equipes e fazer o que precisa ser feito. E algo espiritual está acontecendo enquanto você serve. Existe um sacerdócio nesse ato. Amém? Lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 4, diz o seguinte: versículo 6: E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele a glória e o poder para todos sempre. Amém. Reis e sacerdotes. Foi um lugar onde Deus colocou a igreja. Posição de rei e sacerdote. E se você for estudar o texto bíblico, o sacerdote era aquele que fazia a mediação entre Deus e o povo. Ouvia as palavras de Deus, falava as palavras de Deus, dava a visão, e o rei recebia essa visão e partia para a batalha e conquistava as coisas e trazia a provisão e os despojos para o povo. Era uma relação que havia ali. E uma nova aliança, nós estamos colocados, querido, uma aliança superior. Mas sabe, essas funções em nós, como cristãos, elas permanecem como rei e como sacerdote. Para você ouvir ao Senhor, buscar ao Senhor sobre a sua casa, e você alcançar a provisão que Deus tem para você, para a sua casa. Aleluia. Sabe, você libera a bênção quando você abre a sua boca. Quando a gente casou, a gente viajou, né? E quando foi lá na viagem, o Senhor foi falando comigo. Disse: filho, você agora vai exercer um sacerdócio diferente sobre o seu casamento. E o Senhor foi me tangendo para esse lugar. Seja a conexão, querido, espiritual, o ponto ali, sobre o seu casamento. Sua esposa chegar para você: tô com uma dor assim, impõe as mãos, rapaz. Oxi. Você está animado ali, né? Naquela noite animado, tô com dor de cabeça. Ela é crente, ela não está mentindo não. Impõe as mãos. Olha, daqui a 9 meses, a gente vai ver o resultado de muita imposição de mãos. Aleluia. Estou brincando com você, mas Deus é bom. Não deixe passar. Não deixe passar. Aleluia. Amém. Porque você é rei e você é sacerdote. Glória a Deus. Glória a Deus. Abre lá em Hebreus capítulo 13. Oh, aleluia. Nós vamos terminar com esse texto. Hebreus capítulo 13, diz assim, 12, Hebreus capítulo 12, versículo 22. Mas chegastes ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, à universal assembleia, à igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala melhor do que o de Abel. Vede, não rejeites ao que fala, se não escaparam aqueles que rejeitaram o que a terra dos advertia, muito menos nós, que nós nos desviamos daqueles que é dos céus. Versículo 28. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Ele diz: você foi trazido a esse lugar, Sião, e aqui você está nessa posição, e você tem um grande mediador, Jesus. Ei, meu irmão, Jesus está com você. Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Não vos deixarei órfãos, enviarei um como eu, um consolador. Jesus está com você, o mediador de um reino inabalável, meu irmão.
E no capítulo 13 ele vai começar a dizer como nós podemos agir nesse sacerdócio, como é que a gente exercita isso. E ele vai dizer, permaneça no amor fraternal, não vos esqueçais da hospitalidade. Versículo 3, lembrai-vos dos presos. Versículo 4, venerados seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém aos que dão a prostituição e aos adultérios, Deus os julgará. Versículo 5, sejam vossos costumes sem avareza. Versículo 7, lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver, isso tudo como andar como sacerdote, porque ele é o nosso sumo sacerdote, mediador de uma aliança superior. Moisés levou aquele povo no deserto, aquele povo chegou no Monte Sião, pararam, sobe Moisés, fala com Deus, e o Senhor vai dizer, Moisés, eu quero fazer um reinado de sacerdócio com esse povo. E aí o poder se manifesta, trovões e tal. E Moisés desce para falar com o povo, um capítulo depois, e o povo, não Moisés, sobe tu. O povo parou de desenvolver ali o que Deus tinha de sacerdócio para eles, de comunhão, de relacionamento, de conexão, de ser um povo escolhido para fazer algo. Mas nós fomos colocados com Jesus, assentados com Ele, estamos em Sião. E o Rei vem e fala conosco. Não deixemos de congregar, Hebreus 10, 25, como fazem alguns. Sabe o que é congregar? Vem de uma palavra grega que chama epsunagogue. É a mesma palavra utilizada quando nós formos nos encontrar com Ele, face a face nos ares. Aleluia, aleluia. Não sei se vocês, eu creio que você não tem mais nenhuma dúvida do lugar onde você está, como família, como marido, como mulher. Aleluia, aleluia. Veja só, o sacrifício que você oferece, nós vamos terminar com isso. Versículo 15, Hebreus 13, 15. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor. Isto é o fruto dos lábios que confessam ao seu nome. E não vos esqueçais da beneficência e a comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Sacrifícios de louvor. Aleluia, você é o ponto de conexão, querido, da sua casa. Está difícil? Sacrifício de louvor. Abre a tua boca. Está vindo a pressão? Abre a tua boca. Oh, aleluia, oh, aleluia. Quando nós fomos nos casar, a gente foi se preparando, foi se aprontando para o casamento. E a gente comprou o apartamento, fomos comprando os móveis. E manhã chegou e disse, vocês já compraram o suficiente. Agora vamos para a festa. E eu vou terminar com esse testemunho. E nós nos sentamos, eu e Tayane, mãe quer fazer festa, a gente comer assim, a gente imaginava fazer uma coisa pequena e tal. Né, chamar só as duas famílias, um pastor abençoar. E mãe disse, meu filho, você se preservou a sua adolescência toda. Não é justo a gente não comemorar em família os feitos do Senhor. Né? Vamos chamar as nossas famílias, os nossos familiares, vamos chamar alguns irmãos da igreja e vamos agradecer a Deus. E a gente foi fazer as contas lá em casa, Luana, e eu fiquei meio aperreado com as contas. E ela deu uma puxada assim, às vezes você precisa ser saculejado. E ela disse, ei, deixe de ser menino. Você não crê não? Você não tem a palavra não? E aquilo eu fiquei meio, rapaz, quem está trabalhando sou eu, quem está recebendo sou eu, não é ela. Mas depois aquilo caiu no meu coração. Abra a sua boca, sacerdote. Abra a sua boca. Abra a sua boca. Sobre os seus filhos, abra a sua boca. Sobre o seu trabalho, abra a sua boca. Sobre as finanças, abra a sua boca. Fale a palavra, fale a palavra, fale a palavra. E nós nos casamos, querido.
Foi um casamento feito com tudo. Dentro de 3 meses. Como foi isso? Nem eu sei. Eu sei que terminou a festa, estava tudo pago. Nem um centavo devendo. Vem do norte, vem do sul, vem do leste, vem do oeste. Você se prepara, você faz a sua parte, você constrói as coisas, mas não deixe de abrir a sua boca. Levanta, fica de pé, vamos orar. Vamos terminar com isso. Você está indo para Monteiro, não deixe de abrir a sua boca. Não deixe de abrir a sua boca. Aquilo que se levanta contra a sua vida, não deixe de abrir a sua boca. Fale a palavra, fale a palavra, fale a palavra. Se disseres a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e crer em seu coração, que se farás o que diz, assim será com ele. Nós estávamos crendo para as coisas do casamento e era assim que era feito. A decoração, e a gente dizia: venha, porque eu estou crendo com o meu coração, estou confessando com minha boca, saia do meio. Nós estávamos crendo para a fotografia: venha, porque eu estou crendo com o meu coração, falando com a minha boca, montanha, saia do meio. Por que sois tímidos? Por que é tão tímido, meu irmão? Você pode se achegar ao Santíssimo Lugar e você tem essa liberdade. A palavra liberdade nesse texto significa acesso, no grego, acesso total ao céu. Quais são as coisas que estão impedindo você de ir lá? De você de ir para Monteiro? Quais são? Levanta tuas mãos. Canta essa música. Nós vamos terminar louvando ao Senhor. Eu atraio. Canta com fé todas as coisas que eu preciso. Existe um favor. Declaramos, Senhor, portas abertas. Portas